que tivesse esquecido de convidar Jesus para estar na festa, Jesus para estar presente. Louvado é o nome do Senhor. E a Bíblia fala que a festa foi caminhando, e a festa foi, aleluia, proclamando, porque era 7 dias, e chegou um certo dia que o vinho acabou. Acabou o vinho, acabou a alegria, acabou o vinho, acabou a festa, acabou o vinho, não tem mais graça, está na festa. Louvado é o nome do Senhor. Mas graças a Deus que convidaram Jesus para estar no meio, para estar junto. Quer que as coisas dê certo, irmão? Quer que as coisas continuem dando certo? Aleluia. Coloca Jesus no meio. Glória a Deus. Coloca Jesus no meio. Amém. Louvado é o nome do Senhor, porque eu tenho certeza que vai dar certo. Aleluia. Vai dar tudo certo para a glória do nome do Senhor. E foram também convidados Jesus e o seu discípulo para as portas. Por quê? A mãe estava lá, os irmãos estavam lá. Cadê Jesus? Eu acredito que tinha aquele comentário. A mesma coisa de convidar uma parte da minha família e não convidar todos, mas fulano de tal, a mãe, né? Cadê fulano? Fulano não veio, deixa eu convidar. Tipo um negócio meio estranho. A mãe de Jesus estava lá, Maria. Família estava lá. Lembrar de convidar Jesus. Quando Jesus está na festa, irmão, não falta alegria. Aleluia, Jesus. Quando Jesus está na festa, irmão, sempre há alegria, sempre há providência, sempre há paz, sempre há, aleluia, sacrifício. Quando Jesus está no meio, acontece tudo isso. Louvado é o nome do Senhor. Acabou o vinho, todo mundo ficaram sem saber o que fazer. Os majestados, aqueles que provavam vinho, que conhecia de vinho, e agora o vinho acabou. Correram para Jesus, Jesus ainda fora. Chegaram a minha hora. Imagina que fosse eu, imagina que fosse você, me chamaram, quem sabe lá pelo 2º ou 3º dia, Jesus, você ia falar, não, agora vocês estão ouvindo de vocês aí. Mas Jesus, irmão, ele não olha para essas situações, para esses acontecimentos. Jesus ele está pronto sempre para prover algo para nos alegrar. Jesus ele está pronto sempre a prover algo para nos ajudar, nos abençoar e nos fazer feliz. E é isso que ele fez aqui nestas bodas, nesta festa. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. A mãe de Jesus não podia fazer nada, de tanto é falada em outras religiões, tanto é falada mãe de Jesus, Maria, louvado, mas não podia fazer nada, porque ela não pode fazer nada. Só quem pode fazer alguma coisa é Jesus. É só Ele que pode fazer alguma coisa por mim, por você. É só Ele que pode prover algo sobre a minha vida, sobre a sua vida. Maria não pode, José não pode, mas Jesus ele pode. Quando nós convidamos, quando nós colocamos Jesus no meio, louvado é o nome do Senhor. E aqui nós vimos que, aleluia, a mãe dele falou, olha, para os empregados, para os que serviam ao vinho, falou, olha, louvado é o nome do Senhor, faz tudo quanto ele vos disser. Tudo que ele disser, vocês façam, vocês obedeçam, porque vai dar certo. Louvado é o nome do Senhor. Por que muita coisa não dá certo na nossa vida? Porque muitas vezes nós até chamamos Jesus, mas não fazemos o que Ele manda, nós não fazemos o que Ele quer. É por isso que João 15:5 fala assim: porque sem mim
nada podereis fazer. Aleluia. Louvado, que Jesus não tiver no centro da nossa vida, no centro da nossa família, no centro do nosso casamento, irmão, não vai dar certo. Louvado é o nome do Senhor. Mas quando Jesus está no meio do nosso casamento, no meio da nossa vida, da nossa família, vem a situação, vem, aleluia, mas vai dar certo, vai dar tudo certo, porque Jesus está no meio. Louvado é o nome do Senhor, aleluia. Jesus no meio, irmão, significa proteção. Louvado é o nome do Senhor, aleluia, proteção. Louvado é o nome do Salmo 46, verso 4, fala assim, 46, 4, Deus está no meio dela, não será abalada. Aleluia. Como Jesus está no meio, a proteção para a nossa vida, a proteção para a nossa família, a proteção para o vosso casamento, a proteção para os vossos filhos. Quando Jesus está no meio, aleluia, Deus está no meio dela, não será abalada. A tempestade está grande, Jesus está no meio, a situação está difícil, mas Jesus está no meio e nós não seremos abaladas. Por quê? Porque Jesus está no meio. Aleluia, diz salmista Davi, Jesus está no meio dela, no meio da dificuldade, no meio da situação, no meio da tempestade, no meio do desemprego, no meio, aleluia, do casamento. Jesus está no meio e não seremos abalados. Louvado é o nome do Senhor, vosso Deus. Então não esquece, irmão, de sempre colocar Jesus no meio, no centro da vontade. Aleluia, louvado ao nome. Não deixa Jesus para segundo lugar, não deixa Jesus por último, sempre coloque Jesus. Mas pastor, mas a minha vida não está dando certo. Será que Jesus está no meio? Aleluia, louvado ao nome do Senhor. Pastor, o meu casamento não está indo bem. Jesus está no meio, louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Está fazendo como Maria, mãe de Jesus, falou: faze tudo o que Ele vos disser, o que Ele vos ordenar, faze, que vai dar certo. Aleluia. Parece loucura. Aleluia, Deus. Parece até loucura, né? O que Jesus faz. Pega água, enche as praias. E foi provado pelos especialistas em vinho. Era o melhor vinho. E o vinho que tinha sido servido, era o melhor vinho da região, esta festa. E Jesus da água transformou o vinho. E por eles, pelos especialistas em vinho, eles se declararam: porque serviram o mais fraquinho, né? Deixaram o melhor vinho no final. Louvado é o nome do Senhor. Por quê? Porque Jesus estava lá, Jesus estava na festa, Jesus estava nas portas, Jesus estava no meio daquela festa. E quando Jesus está, irmão, tem provisão, tem providência. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Chama Jesus para a sua vida, chama Jesus para o seu casamento, chama Jesus para a tua família, chama Ele, coloca Ele no meio e fala: Jesus, as coisas não estão indo bem, aleluia, mas agora eu estou colocando o Senhor no meio. Eu tenho certeza, irmão, que vai dar tudo certo para a glória do nome do Senhor. Então Jesus no meio significa proteção. Você não será abalado. Aleluia, Jesus. Jesus está no meio dela. E eu e você não seremos abalados. Lá em Lucas 2:46, a Bíblia fala que Jesus estava no meio dos doutores. Os irmãos conhecem a passagem, a festa que houve em Jerusalém, e essa mesma mãe
E o seu pai, sua família, acabou a festa, foram embora. E Jesus ficou na festa, Jesus ficou no meio dos doutores, né? Jesus estando no meio significa sabedoria. Jesus estando no meio significa sabedoria. Irmão, quantas coisas não podia ser resolvido com sabedoria, mas muitas vezes resolve com palavrões, resolve com gritaria, resolve com contenda, resolve com divisão. Por quê? Jesus não está no meio. Quando Jesus está no meio, significa sabedoria. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Jesus não deu os doutores ali, aleluia, fazendo pergunta e respondendo perguntas. Um jovem, aproximadamente 12 anos, aleluia, quando os pais, no meio daquela multidão, sentiram o fato, quando retornaram, angustiado, preocupado, porque o seu filho tinha saído da sua visão, tinha deixado Jesus, mas irmão, Jesus ficou, aleluia, não foi porque eles esqueceram, isso era para que o nome dele fosse glorificado. Quando entrado o tempo, Jesus estava junto com os doutores da lei, os doutores da época, discutindo, conversando, respondendo, fazendo perguntas, os doutores fazendo aquelas perguntas que para eles muito difícil, muito complicadas, mas Jesus respondendo todas, porque nele havia sabedoria. Louvado é o nome do Senhor. Então, irmão, quer ter sabedoria para lidar com seu esposo, quer ter sabedoria para lutar, lidar com seu esposo, quer ter sabedoria para lutar com seus filhos, com a sua família, aleluia, coloca Jesus no meio, peça sabedoria, faça pergunta, que com certeza ele vai, aleluia, auxiliar. Louvado é o nome do Senhor nos seus questionamentos. Louvado é o nome do Senhor. Então Jesus no meio significa sabedoria. Seja sábio. Convida Jesus para estar no meio. Não esqueça Jesus quando as coisas estão bem. Aleluia. Mas quando as coisas estão fluindo na sua vida, não esqueça que Jesus é necessário estar no meio. Aleluia. Que nós, irmão, o ser humano, ele tem esse defeito. Isso é do ser humano, isso é desde o início, desde do começo. Nós só colocamos Jesus no meio, em primeiro lugar, mas em todo testemunho, né? Dos pregadores, famosos, cantores, das pessoas, quando estava eu estava no Brasil, tempo que estava pregando e louvando, era o Samuel Mariano. Ele falou que numa época da vida dele estava uma benta, e era convite em cima de convite, viagem em cima de viagem, e show em cima de show, show, e Jesus, nada. Chegou a hora que Jesus trancou tudo. E o tempo passou e ninguém mais convidava, mais igreja convidava para nada, nem para orar. E as coisas foram apertando, e as dívidas foram chegando, e as contas foram aumentando, e a necessidade foi chegando. Aí ele parou e falou que entrou no seu quarto, fechou a porta, botou a cadeira, se ajoelhou, colocou a outra e falou: Jesus, sente aqui. Aí a coisa nega. Aí começa a mudar. Aleluia, Jesus. Por que deixou chegar a esse estágio? Porque as coisas estavam boas. 30 dias por mês, 25 show. Para que Jesus? Para que colocar Jesus no meio? Jesus em primeiro lugar, que as coisas estão fluindo bem.
Depois, quando terminava o show, né? Que na época era show, porque Jesus não está no meio, não é? Ele falou: e eu, Jesus? E eu não senti nada, eu só louvei, eu só adorei. Quem sabe você está assim? Louva. Quando você está louvando, quando você está pregando, alguém sente, mas você mesmo está sentindo. Isso está acontecendo com ele. E ele sentou, Jesus pediu para Jesus sentar e começou a questionar por que daquilo. E foi lá para a madrugada, Jesus falou com ele. Você sabe por quê? Porque você não me coloca no meio. Você não me chama para participar com você. Então eu fiz isso para você me colocar no meio dos seus negócios, no meio dos seus louvores, no meio das suas decisões. E muitas vezes nós tomamos decisões, não colocamos Jesus no meio para ver que é correto ou não. Eu quero assim, eu vou fazer assim. Será que Jesus está no meio? Será que você colocou Jesus no meio? Jesus, eu vou fazer assim, o Senhor está no negócio? Muitas vezes, irmão, precisamos, é necessário, não é porque as coisas estão indo bem, está fluindo, aleluia, financeiramente, que nós esquecemos, aleluia, que tudo que está acontecendo, porque Ele está permitindo. Ele está permitindo, está indo tudo bem, Ele também pode permitir que vá tudo o contrário. Porque Apocalipse ele fala que a porta que ele abre, ninguém fecha. Mas aquele fecha, irmão. Não adianta você correr, não adianta você se espernear. Que ele fechar, está fechado. Ele falou: Deus, por que a porta fechou? Ninguém me convida mais. Ele falou: porque você esqueceu de colocar o no meio. Aí a partir deste dia, a partir desta noite, e foi: irmão, nunca deixe mais Jesus em segundo lugar. Sempre eu coloco Jesus no meio dos meus negócios, dos meus louvores. Sempre eu coloco Jesus. E está aí. Como é que está? Como Deus tem feito na vida de Samuel Mariano. Por quê? Porque Jesus estava no meio. A igreja do Senhor, lembre de uma coisa: não esqueça de colocar Jesus no meio. Não esqueça que o Senhor está no controle das nossas vidas. Não esqueça que Jesus, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o médico dos médicos. Aleluia a Deus. Ele é o dono da vida. É por isso que nós temos que colocar Ele em primeiro lugar. Ah, Jesus querido, aleluia. E a igreja está na situação que está porque nós não colocamos mais em Jesus no meio da nossa vida. Então Jesus no meio significa, irmão, sabedoria. Aleluia, Jesus. Sabedoria. Lembra de José? O que é que Jesus colocava no meio daquela situação tão difícil?
Deus. Tantas dificuldades que José passou, mas ele colocava sempre Deus em primeiro lugar. Mas pastor, eu estou colocando Jesus em primeiro lugar, mas parece que o negócio está dando tudo errado. Está não. Que você está colocando verdadeiramente Deus em primeiro lugar na sua vida, no seu casamento, na sua família, nas suas decisões, na sua vontade, no seu querer, não vai dar errado, não tem como dar errado. Mas por que continua do mesmo jeito? Aguarde, só um pouquinho de tempo. Aleluia, Deus. Porque o que começou a boa obra lá em Receia, ele é fiel para concluir. Foi ele que começou esse processo na sua vida, então é ele que vai terminar. Aleluia, Deus. O processo na vida de José foi 13 anos de processo. Mas diga que ele não terminou. Terminou com exaltação. É isso que Deus vai fazer para quem se coloca ele em primeiro lugar. Aleluia, Jesus. Uma exaltação para a sua vida. Louvado é o nome do Senhor. João 19, 11 ao 17 fala que João 19, do 11 ao 17, Jesus no meio também significa sacrifício. Por que sacrifício? Porque muitas vezes nós queremos de um jeito e Jesus quer de outro. Nós quer agir de um jeito e Jesus quer agir de outro. Nós quer fazer de um jeito e Jesus quer fazer de outro. Porque o profeta Isaías fala que os vossos caminhos não é o do Senhor, os vossos pensamentos não é os pensamentos de Deus, e por isso também há sacrifício para as vossas vidas. Louvado é o nome do Senhor, aleluia. Os irmãos sabem muito bem que Jesus foi colocado no meio de dois salteadores, de dois ladrões, de duas pessoas consideradas os piores daquela cidade. Jesus foi crucificado no meio deles. Louvado é o nome do Senhor. Então Jesus no meio também significa, aleluia, sacrifício. Louvado é o nome do Senhor, aleluia. Está sacrificando, Jesus está no meio. Está questionando, eu quero assim, Jesus não é assim. Eu quero agir assim, Jesus não é assim. Aleluia. Há um sacrifício quando Jesus está no meio. Porque nós olhamos, nós pensamos e falamos, é assim. Jesus fala, não é assim. Você lembra de Samuel, que era um bom dia, na casa de Jessé? Não estamos falando de pessoa, nós estamos falando de Samuel. Ele chegou e olhou e falou, com certeza Deus escolhe isso aqui. Olha como é que é o homem, o pensamento do homem. Também há um sacrifício para isso, porque nós não entendemos, irmão. Quando Jesus está no centro da nossa vida, muitas vezes nós não entendemos, porque nós bate o pé e fala, é assim. Aí Deus fala, não é assim. Esse tem tudo para dar certo, esse aí não dá nada certo. Aí é um sacrifício, é um profundo de pensamento. Mas o que é que eu e você, a igreja do Senhor, tem que fazer? Deixar Jesus agir. Que Ele age, até parece que vai dar tudo errado. Por isso que Jesus falou para os discípulos, olha, o que eu faço agora você não entende. E muitas vezes nós não entendemos mesmo não, irmão. Não entende. Por que está acontecendo? Mas lá na frente nós vamos entender. Nós vamos entender por que
esse confronte, esse sacrifício que nós passamos, mesmo com a consciência que nós estamos em Jesus no meio das nossas vontades, porque há um confronto de pensamento, de decisões, que para nós vai dar certo e para Deus, porque muitas vezes nós agimos da nossa vontade, do nosso querer, do nosso pensamento, não esperamos Deus dar a direção, e nós sofremos, batemos a cabeça, e aí depois vimos questionar com Deus. Por quê? Será que Deus está no meio dessas decisões? Que tiver, irmão, durma tranquilo. Mas pastor, o negócio está dando tudo errado. É só esperar. Você tem a sua consciência que está reto, está correto? Deus está no meio? Então fique tranquilo. Tem sacrifício? Tem. Mas a vitória vai chegar. Aleluia, Deus. Colocaram Jesus no meio. Um questionou, outro se humilhou. Jesus está no meio. Você é o que questiona ou que se humilha? Você é aquele que critica ou é aquele que reconhece? Em que lado você está? Lado direito ou lado esquerdo? Tem um hino que fala: questione ou adore. Jesus está no meio, não está dando certo, eu só questiono, eu só critico. Aí tem um que só humilha, só reconhece. E aí que está a diferença, irmão, da igreja do Senhor. Louvado seja Deus.